Meus irmãos, boa tarde. Hoje, terça-feira, 10 de novembro, olha o Natal chegando por aí, aquele corre-corre, a gente passa na rua, diz assim que tanta gente na rua, né? Inclusive nós, fazemos parte dessa gente. Pois é, meus irmãos, estamos aqui para mais uma reunião. Hoje, a soma do ontem, tudo que nós copiamos até agora, aprendemos, está presente hoje na gente. A casinha está aberta para todo mundo. Inclusive perguntaram hoje se para o Natal, Ano Novo, iria fechar. Não, aqui não fecha as portas. Que faça sol, que faça chuva, estará sempre aberta para passar essas informações, que esses estudos fundamentais, essa obra básica, passa para o ser humano, gente. Isso aí é uma raridade. Por quê? Porque tem tanta coisa por aí que existe, mas não mexe com o coração das pessoas. As pessoas escutam aquilo, parece que aquilo entra e sai, não faz nada, não toca. E a doutrina não é porque nós somos espíritas que achamos que não, é isso, é o espiritismo que é o melhor, não é não. Tudo é bom na vida, depende daquilo que nos interessa. As portas estarão sempre abertas para quem quiser, qualquer religião que a pessoa queira. Quantas pessoas de outra religião vieram aqui e analisaram, uns ficaram, eu conheço, e outros acharam que não era aquilo que queria escutar, porque infelizmente o nosso amigo Renato não falou uma verdade, Renato, que eu não esqueço. Geralmente o pessoal não quer escutar aquilo que é preciso, só quer escutar aquilo que ele sabe. Aquilo que a gente já sabe não é preciso escutar. Tem que escutar realmente aquilo que a gente não sabe ainda. É aquilo que a gente mexe, caramba, é comigo mesmo. Eu vou me aprofundar nisso. Hoje a nossa irmã Ângela fará uso da palavra, além da sua capacidade, Ângela, você seja intuída pelos bons espíritos, esses nossos amigos da espiritualidade, que nos protege, nos ampara, nos intui, quando não merecemos passar por momentos difíceis, mas também nos sustenta a cumprir as nossas provas, aquilo que um dia nós escolhemos para resgatar. E que a espiritualidade esteja presente e a nossa irmã irá fazer uso da palavra. Com a palavra, nossa amiga Ângela. Muito boa tarde a todos. É com alegria que mais uma vez, hoje a Sueli teve uma ida ao médico no Rio, então vocês vão ter que exercer a paciência, exercer a caridade. É sempre uma oportunidade, não é? Mas olha só, eu estava pensando, né? Porque eu não estou fazendo a sequência da Sueli. Então eu abro um assunto que eu achei assim interessante e que com certeza vocês todos já sabem. Todos vocês aqui têm conhecimentos adquiridos. Olha só, vamos fazer um teste. Quem com ferro fere, pode pensar na cabecinha aí, né? Atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então vocês todos podem ir embora. Eu não preciso, fazer explanação nenhuma, porque todos vocês, se exercitarem só amar a Deus sobre todas as coisas, já é o suficiente. Porque quem ama a Deus não quer o mal do seu semelhante. Quem ama a Deus está sempre predisposto a servir, a ajudar, a amparar. Então, realmente, todos vocês estão capacitados para enfrentar o mundo lá fora. Não precisam de casa espírita, nem de religião nenhuma, porque vocês já sabem, o que é necessário para vencer, Mas nós estamos aí e vamos tentar passar para vocês um pouquinho
porque realmente essa doutrina é fantástica. Essa doutrina é algo assim maravilhoso que Deus nos colocou no mundo, né? É uma alavanca para todos nós. Então, no Antigo Testamento, nós tivemos o Moisés a personificar, né? O olho por olho, dente por dente, né? E por aí afora, dentro das suas leis civis, e depois nos trouxe, né, os 10 mandamentos, né, que também, se tivesse parado lá nos 10 mandamentos, e se nós os praticássemos, estaríamos com o problema resolvido. Mas o ser humano, né, bastante arredio, bastante complicado, não satisfeito começou a deturpar também o Velho Testamento. Então veio Jesus. Jesus, que era puro amor, veio nos ensinar a amar a Deus e não a temer a Deus, né? A sua doutrina era toda regada a amor. Estava sempre preocupado com todos nós, né? Ele que foi o Espírito mais perfeito que veio entre nós, aqui na terra, nos deixou a lei do amor. Mas também o ser humano deturpou o cristianismo. Mexeu também nas suas raízes, modificou o cristianismo ao seu bel prazer. E Deus nos manda a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, a terceira revelação não veio negar o que Jesus nos trouxe. Ele não veio modificar o que ele nos trouxe. Ele veio fazer com que nós vivêssemos aquilo, né? A doutrina espírita, ela não foi personificada como a lei de Moisés, né? Os primeiros mandamentos, o segundo mandamento personificado em Jesus. Aqui não, na doutrina espírita, não tem ninguém a personificar esta doutrina. Por quê? Ela é o produto dos ensinamentos dados pelos espíritos, que são as vozes do céu. Então, é realmente um ensinamento muito grande. A doutrina espírita tem um potencial imenso de modificar realmente quem quiser vivenciá-la. Nós todos, se tivermos abraçando essa doutrina para vivenciá-la, não tenhamos dúvida que quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos estar muito bem. Vamos estar tranquilos, porque Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe da nossa pequenez, sabe que somos ainda crianças espirituais. Em termos espirituais, nós ainda estamos lá na retaguarda. Então, o esforço que nós vamos fazendo, esse sim vai pesar perante Deus. Então, o Espiritismo diz claramente que ele não veio destruir a lei cristã, mas cumpri-la, mas clareá-la, porque Jesus falou muito por parábolas, e os seus ensinamentos, por terem sido deturpados, a doutrina espírita veio trazer, né, para a realidade de hoje de uma forma clara, de uma forma precisa. Então, tudo que Jesus ensinou, a doutrina espírita vem ratificar e trazer de uma forma transparente e cristalina esses ensinos de uma forma que a gente possa vivenciá-lo. Porque se a gente ficar naquela coisa só contemplativa, nós vamos perder tempo. Nós temos que arregaçar as mangas, né, e nos lançarmos ao trabalho edificante. Porque o Espiritismo é uma alavanca para transformar a humanidade. Realmente nós temos que ver a doutrina espírita assim, é uma alavanca de transformação. Mas ela vai ser uma alavanca de transformação na medida que nós que estamos recebendo essas orientações, que estamos vendo, né, tudo isso acontecer, que a gente se lance realmente ao trabalho, né, e ajudar também na transformação da humanidade.
O Espiritismo nos orienta. A Sueli, quando faz aquela escadinha dela, né? Como nós nos devemos comportar ante as contrariedades, ante os aborrecimentos, ante aquela irritaçãozinha que fica ali nos batendo a porta, o mau humor, o pessimismo, a frustração, a angústia, e que vai para a depressão. E da depressão nós abrimos campo para obsessão. O que é obsessão? É aquilo que começou com uma pequena contrariedade, uma pequena irritaçãozinha, um pequeno aborrecimentozinho, e nós vamos dando asas a essa contrariedade, a esses aborrecimentos, esse mau humor, esse pessimismo. Gente, nós estamos encarnados, nós estamos num corpo, nós estamos numa escola. Isso não é maravilhoso? A gente está nessa escola que é a Terra. A Terra é escola para todos nós. E nós temos que nos esforçar para que sejamos aprovados. Mas nós vamos ser aprovados na medida em que vencermos as contrariedades, sim. Os aborrecimentos, as irritações, o mau humor e tudo mais. Isso são os testes, são as provas que nós precisamos vencer e não abrirmos brechas para aqueles espíritos, né, que não nos são simpáticos da parte dele para conosco, né, e não descambarmos para uma obsessão. A obsessão nada mais era um campo que nós abrimos brechas para esses espíritos que não nos querem ver bem, né, nos tirar do prumo, e aí com isso nós vamos ficar com a alma encolhida, nós somos os coitadinhos, nós estamos cheios de problemas de saúde, nós estamos isso, nós estamos aquilo. Nada disso. Nós estamos numa escola, estamos tendo uma oportunidade abençoada de crescimento. Mas é importante que a gente agradeça isso todos os dias. Vamos bendizer estas oportunidades que estamos tendo. Até mesmo da pedra no sapato. Na pedra, aquela pedrinha que nos irrita tanto. É essa pedrinha que nós precisamos vencer. Se a gente for dar confiança, né, para irritação, para problema, para dificuldade, nós vamos ficar dentro de casa encolhidos, lamentando problemas. E isso não vale a pena. Nós temos que olhar para frente e para o alto. Nós estamos aqui para vencermos a nós mesmos. E esse vencimento, essa postura nossa, né, esse convencimento nosso, eu vou vencer. Estou com dificuldade? Estou, mas eu sou forte. Eu vou vencer as minhas limitações, eu vou vencer as minhas dificuldades e tenho certeza que Deus vai me ajudar. E com esse pensamento nós vamos vencendo. Vamos passando tudo. Vamos superando qualquer coisa que nos baterem à porta. Uma coisa muito certa são os problemas de casa, são a família, né? A família, opa, coisa boa, né? A gente ter a família. A família nada mais é, né, do que problemas que nós deixamos para trás em outras existências, né? São afeições que nós não soubemos trabalhar no passado. Então hoje está, né, no nosso lado. É um filho com problema, é um marido difícil, é uma esposa complicada e tudo mais. Então nós viemos, né, juntos para exatamente vencermos isso aí e mostrarmos que o que passou, passou. Hoje eu estou numa nova etapa para vencer os problemas, os percalços, né, que nós deixamos, nós cruzamos com essas pessoas no passado e hoje nós estamos de novo junto para irmos vencendo, né, os problemas e as dificuldades. Às vezes nós aprontamos muito. Então, né, não quer dizer que nós sejamos o certo.
Não, às vezes eles é que estão certos e nós precisamos repensar a nossa vida, as nossas dificuldades e os nossos problemas, né? Do mesmo modo, os antagonismos, as diferenças têm suas causas lá atrás. Isso são problemas que nós precisamos superar do nosso passado. Nós não somos nenhuma flor que se cheire. Então a gente tem que ir devagarzinho, indo, nos polindo, como a Sueli colocou da vez passada, o caso do prego, que tem aquela rebarba e que bota no latão para aquela rebarba, né, ser tirada e o prego realmente ter a sua função para pregar, né? Nós também temos as nossas arestas, as nossas rebarbas, e através desse contato na família, nós vamos nos polindo, nós vamos nos vencendo. Às vezes fala assim, mas por que fulano não é meu irmão? Ou por que Beltrano não é meu filho? Aquele já faz parte da nossa família espiritual. Então não veio junto porque não precisa mais. Mas aquele que nós temos, né, as dificuldades dentro do lar, esse nós precisamos, né, ainda nos polir, né? Porque na sociedade nós temos o verniz social. Tudo bem, me pisa no ônibus, né? Não, meu irmão, não tem problema não. Me pisou no calo de estimação, mas não tem problema não, não foi nada. Agora em casa... tem outro. Em casa, às vezes, quando a gente, né? Quando pisa no nosso calo, a vontade é soltar os bichos. É assim, né? Então a gente tem que passar a ser amigo, companheiro, em todas as situações com aqueles que estão, né, dentro dos nossos lares, né? Conviver em família ainda não é fácil, mas arestas podem ser aparadas se tivermos boa vontade. Isso é muito importante, esse sentimento de boa vontade. Às vezes, né, um filho, uma filha, o marido ou a esposa tal, tem um poder de nos irritar profundamente. O que é isso? São problemas do passado. Então a gente tem que, não, meu querido, não é assim não, meu filho, não é assim não, minha querida. E vai, né, de boa vontade, ir superando as arestas, né? Quando nos tratarmos como irmãos, o lar refletirá paz e amor. Coisa boa quando nós entramos numa família, quando nós estamos numa casa de alguém, de um amigo, e a gente vê, né, que eles se respeitam, eles são solidários, eles são amigos. Ninguém está arrancando o rabo um do outro, soltando os bichos. Às vezes é só porque nós estamos presentes. Quando nós sairmos, né, a coisa pega fogo, mas pelo menos através do exercício as pessoas vão, né, vencendo, e a paz e o amor se estabelecerá, né, dentro daquele lar. A família é o ninho onde se aconchegam espíritos com o mesmo ideal de corrigenda e progresso. Então, quando nós estamos lá do outro lado e que nós nos propomos, né, a ter uma família, bom, eu vou, você vai, depois eu vou, e nós vamos receber os filhos, e esses filhos vão ser difíceis, mas nós juntos vamos vencer as dificuldades. Porque nós, quando na espiritualidade, nós nos propomos, né, a esse ideal de corrigendas. Nós nos comprometemos com isso. Eu preciso vencer esse homem velho que habita em mim de reencarnação em reencarnação. Então, através desse exercício, através da família, né, aquele primeiro ponto onde nós somos recebidos, é maravilhoso, né? A gente ter essa certeza e
contarmos com a ajuda recíproca de marido para esposa, de esposa para marido, e depois para os filhos, e depois para os netos, e a família vai crescendo, porque vem sempre chegando mais um, e isso é maravilhoso. É uma oportunidade linda que Deus nos coloca, né, para que juntos a gente vai junto, caminhando lado a lado e vencendo essas nossas limitações. São muitas, são inúmeras. Olha só, uma professora chegou para dar aula. Primeiro dia de aula. E ela fez aquela pergunta: quanto tempo você viveu? Os alunos se arrepiaram. Por quê? É uma pergunta que tem vários sentidos, vocês concordam? Quando você pergunta a alguém: quantos anos você viveu, Carla? Carla, peraí, né? Aí ela apontou para um menino, um jovem dos seus 20 e poucos anos. Quantos anos você viveu? E pela forma inquisitora dela, né, aquela forma assim de chegar e perguntar, ele ficou meio titubeante. Eu tô com 24, professora. Não é do tempo que você respira, nem do tempo que você nasceu. Eu quero saber quanto tempo você viveu. Olha só, meu filho, ela contando, quando estava com 12 anos de idade, eu fui fazer uma excursão a São Paulo. E lá eu fui levada ao Edifício Itália. De lá eu vi toda a cidade de São Paulo. Parecia uma maquete. Tão bonita, tão linda. E eu me debrucei ali. E naquele instante eu vivi os momentos mais lindos da minha vida. Eu me senti no topo do mundo. Eu estava ali extasiada, apesar dos meus 12 anos. Como foi fantástica aquela minha ida a São Paulo. Por mais que eu viva 1 milhão de anos, jamais eu esquecerei, quando fecho os meus olhos, a cidade de São Paulo aos meus pés, com as suas torres, com os seus edifícios, com carros minúsculos lá embaixo, pessoas tão pequenas que eu não podia nem imaginar que podiam existir. Aquele momento eu vivi plenamente. Aquele foi um tempo que eu jamais vou apagar da minha vida. E o rapazinho falou: professora, eu ainda não tive nada disso. Talvez, se eu contar os minutozinhos aí que eu vivi na minha vida, deve dar uns 2 minutinhos. O da senhora deu 15, 20, 1 hora. O meu não chega a 2 minutos. E a professora, olhando para ele, falou: olha só, teve um homem muito importante, que, jovem, cheio de arrobo, cheio de energia, ele vivia na Rússia dos czares. E esse jovem, cheio de energia, achou que tinha que entrar para a política. Eu vou entrar para a política e vou marcar minha presença na Rússia. E ele foi com muita vontade e logo em seguida ele foi preso, é lógico, na Rússia fechada, né? E ele foi Fyodor Dostoiévski. Não sei se está certo, mas é por aí que está escrito, tá? Fyodor Dostoiévski. Ele nunca foi um homem comum, mas foi a experiência dele, tá? Gravem bem a experiência desse homem,
porque realmente ele foi um idealista. Ele foi preso. Logo em seguida ele foi preso e sentenciado à morte. Imaginem um jovem cheio de vida, cheio de ideal, mas foi condenado à morte. Só que ele não morreu. O que eles fizeram? Eles vendaram os olhos dele, o amarraram, colocaram no pilotão de fuzilamento, como todos os outros jovens que faziam parte do seu grupo, mas ele teve uma diferença. E preparar, apontar e fogo! Quando eles falaram fogo, as balas eram de festim. E o que eles queriam era a morte psicológica daquele jovem. Que ele se amedrontasse, que ele se recuasse e tivesse uma morte, mas não uma morte física, mas a morte psicológica. Então, Dostoiévski voltou para a cadeia. E lá na cadeia, todos os dias eles eram submetidos a essa tortura. Imaginem. Então, o que aconteceu com ele? Quando ele ia comer a sua refeição, ele saboreava cada alimento. O que tivesse sendo servido a ele, ele mastigava, ele saboreava, ele tirava daquele alimento o melhor, porque podia ser a última refeição dele. O condenado, né? Cada momento da sua experiência viveu com profundidade, sensibilidade e emoção. Porque imaginem, todos os dias ir para o paredão e passar pela morte psicológica. Ele estudou detalhadamente o rosto de cada soldado, porque aquele soldado poderia ser o último rosto que ele veria na sua existência terrena. Dostoiévski viveu face a face com a morte. Mais tarde, confessaria que viveu muito mais nos momentos em que estava convencido que seriam os últimos momentos da sua vida. Porque cada alimentação, cada pessoa que chegava perto dele, cada oportunidade que ele tinha de interagir com alguém, ele vivia aquilo plenamente. Havia aprendido, frente à morte, a viver a vida. Como a antiga advertência latina Carden. Mas não se esqueçam, vocês que estão aí, de responder a pergunta: quantos anos, quanto tempo você viveu? Nós temos essa doutrina fantástica na nossa vida. Nós nos acomodamos no conforto, na boa alimentação, na água gelada, né? No sapato confortável, na roupa. Nós estamos tendo tudo isso na nossa atual existência, mas nós temos que tirar proveito disso. Aproveitarmos mesmo esta nossa atual existência. Não nos acomodarmos. Como esse russo tirou proveito vencendo, né, a morte, porque ele não morreu, ele não foi, né, não recebeu, depois ele morreu, lógico, né? Ele desencarnou lá, como a gente queira falar, né? Ele depois deixou a sua vida material, mas ele venceu essa morte psicológica. Todas as vezes que ele era levado ao paredão, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer, e sempre acontecia, ele jamais, né? Os tiros sempre eram de festim. Nós
nós não estamos passando por problemas nenhum sérios, nossa saúde está plena, cada um de nós tem sim os seus probleminhas, mas isso faz parte do... Nós estamos habitando um corpo, nós estamos reencarnados. Então nós temos que agradecer a Deus esta oportunidade que estamos tendo. A família, os amigos, onde quer que estejamos, é uma oportunidade abençoada que estamos tendo. E nós temos que valorizar essa oportunidade, vivenciando plenamente na nossa vida. E a gente não pode perder essa chance, né? Há pessoas que caem nas privações e nas misérias por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? É a questão 813 do Livro dos Espíritos. Porque às vezes a gente, fica botando a culpa, isso é a sociedade. Nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa terra. Momentos de grandes renovações espirituais. E é importante que nós estejamos preparados para isso, né? Então, vamos voltar à questão 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Como o Kizar ali, né? Ele entrou, ele foi porque quis o jovem, né? A sociedade pode ser responsabilizada? A resposta dada pelos espíritos a Kardec: sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em julgar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. Então, quem está lá no governo tem obrigação, sim, tem obrigação de dar aos seus tutelados ou aqueles que os colocaram lá condições de crescer espiritualmente, de buscar o crescimento, dar condições. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Ninguém caminha por ninguém. Todos nós estamos a caminho da perfeição. E nós é que temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós ficarmos esperando cair as coisas do céu. Não caem. Tem que ter isso, tem que ter boa vontade, vontade firme para superar, as dificuldades e os problemas. E está aqui nas provas da riqueza e da miséria, na 814. Porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Que a gente vê gente passando por muita dificuldade. E esse mês é o mês que todo mundo é tocado, Todo mundo quer ajudar alguém de alguma forma, fazer alguma coisa em favor do seu semelhante, doar alguma coisa, mas só que a gente não pode esperar somente dezembro, não. A gente tem que fazer isso o ano inteiro, E está aí a resposta. Para aprovar a cada um e de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Eu quero ser rico, Eu quero ser bem-sucedido, mas continua de bracinho cruzado. Vai conseguir alguma coisa? Não vai. Então, quem quer vencer, quem quer dar de si, estuda muito, persevera muito, corre atrás muito para conseguir vencer as limitações. Mas também temos notícias de pessoas que batalham e não conseguem vencer nada, está sempre na dificuldade. É a provação dele. Pediu esse tipo de provação para vencer,
Vencer o orgulho, vencer a humildade, né? Saber buscar dentro de si a humildade. Então, a gente tem que estar em alerta a isso aí. O Livro dos Espíritos é fantástico, né? A gente tem resposta para tudo. Na 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Está aqui a resposta dada pelos Espíritos. Olha, tanto uma contra a outra. Quer dizer, você pode vencer na dificuldade como na opulência, né? A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Então, já que eu tenho muito, deixa eu gastar. É assim que tem que ser feito. Se você tem muito, vá fazer uma empresa que vai gerar empregos, vai dar condições a muitas famílias e vai exercitar a caridade, vai ser útil. Não precisa jogar dinheiro fora, mas vai dar condições a todos aqueles, né, que nos cercam de ter também a sua dignidade e vencer, né, a sua aprovação, né? 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Olha a resposta dada pelos Espíritos. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Olha só como que a gente tem que estar vigilantes. Vigilantes mesmo em qualquer situação da nossa vida. Se você tem muito, você tem que estar sempre vigilante para não se tornar egoísta, orgulhoso e insaciável. Então, cada um de nós, né, tem que estar vigilantes. Aí tem uma anotação aqui de Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigação tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem aquela história, né, do pobre e do rico. Quando chegam, né, desencarnam, chegam na espiritualidade, o rico está lá desesperado, aflito, e o pobrinho que ficava lá na sua porta, pegando as suas migalhas, está lá, numa posição boa, né? Isso está no Evangelho. Então ele fala: vem, me ajuda, você que está aí, tem condição, me ajuda, por favor, me ajuda. Mas ele, quando rico, ele saciava a fome daquele pobre, né, somente com o que caía lá. Então, ele fala: já que você não pode me ajudar, mandem os espíritos avisar os meus familiares para que eles também não pequem como eu pequei. Então o rico pedindo ajuda ao pobre para que ele pedisse a Deus que mandasse os seus enviados, né, à terra para que tentasse ajudar, né, os ricos que lá ficaram e que não estavam nem aí para as necessidades dos seus semelhantes. Então todos nós sim temos compromissos
Nós não temos que ficar encastelados, não, gente. Nós temos que ir à luta. Nós temos que sair de nós mesmos em favor dos nossos semelhantes, de alguma forma. Não precisamos abdicar daquilo que tivermos, mas com o que tivermos, nós temos condições de fazer alguma coisa em prol dos nossos semelhantes. Isso é muito importante na nossa atual existência. Todos vocês, todos nós que temos recebido dessa doutrina fantástica, né? Esses ensinamentos, é para puxar mesmo, né, a nossa orelha, o nosso raciocínio, para que a gente procure ser diferente. Nós temos que ser diferentes depois que recebemos essas orientações que a doutrina espírita nos fornece. É uma doutrina fantástica, é algo que está aí para transformar a humanidade. Mas ela vai transformar a humanidade fechada nos seus livros? Não. Como que ela vai transformar a humanidade? Através dos exemplos daqueles que estão recebendo essas informações que a doutrina espírita nos traz. Então, cada um de nós, aonde quer que estejamos, nós temos que ser pontos de apoio da espiritualidade em favor dos nossos semelhantes. Uma palavra, um sorriso, um afago, um carinho, um brinquedo, uma roupa, qualquer coisa que nós nos predispusermos a doar, um sorriso, quando dado com carinho, ele tem o seu valor. Um abraço, né? Zé Manuel adorava abraço. Adorava abraço. Às vezes ele passava ali na praça, você quer um abraço? Ele saía. Eu falei, meu filho, não faz... Vou lá receber. Ia lá abraçar. Uma vez no aeroporto, a Elke Maravilha estava lá. Eu olhei para ele. Ele falou assim, eu vou lá falar com ela. Eu falei, não faz isso não, meu filho. Ele falou, vou. Foi lá. Falou assim, olha, eu sou seu fã, sabia? Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa que me agrada muito. Você me dá um abraço? Ela, meu querido, como é que é seu toda espalhafatosa, né? Aquela pessoa tão extravagante, mas ela é um amor de pessoa. Ela, pessoalmente, ela é um doce de pessoas, um carinho. Ela abraçou Zé Manel, deu aquele abraço gostoso. Falou assim, vocês não imaginam como que eu estou gostando de abraçar esse baixinho. Que ela é grandona, né? Eu falei assim, esse baixinho aqui tá comigo, tá? Brinquei com ela e tal. Quer dizer, era uma pessoa que a gente nunca tinha visto. E ele foi lá e deu um abraço e ganhou um abraço. Então, é um abraço, é um afago, é um carinho, é um brinquedo, conforme eu falei, não importa o quê. O importante somos nós abrirmos, né, os nossos corações, nos doarmos em favor das pessoas que nos cercam, em qualquer situação. Às vezes a gente não tem nem o que doar, né? Como aquela viúva lá no gasofilácio. Ela não tinha nada a não ser uma moedinha. Então, Jesus, vendo ela colocar aquela moedinha lá, naquele lugar, no gasofilácio, né, que era onde juntavam todas as doações, ele falou assim, esta doou mais do que qualquer outro que aqui está doando tudo. Ela está dando do que falta. Eles estão dando do que sobram. Às vezes nem o que sobra nós queremos dar. Vocês já observaram isso? Eu tenho 1, tem 2, tem 3, tem 10, tem 20, cada vez eu quero mais. Então a gente tem que se observar, tem que se analisar, e soltando essas amarras, e se desvencilhando das nossas quinquilharias. Coisas às vezes que a gente passa anos sem usar, sem vestir, sem calçar, e está lá, guardada, para quando um grande acontecimento acontecer, a gente vai usar.
Então vamos fazer nesse final de ano, né? Quando Jesus é comemorado, quando ele é lembrado, ele que foi o maior exemplo que nós tivemos entre nós, está aqui na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que nos chama a atenção sempre. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Ele falou, só Jesus, não. Vede Jesus. Vê a sua vida, o seu exemplo, como ele passou pela nossa terra. E aqui tem também uma nota de Kardec. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na terra. Deus nolo ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, quer dizer, das leis de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens nas leis de Deus, algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Então a gente vê, né, que Jesus realmente foi um exemplo vivo. Ele esteve entre nós, marcou na história, tem o antes de Jesus e depois de Jesus, porque foi realmente um espírito que marcou época na humanidade. Então a gente tem que ter essa certeza que se nós seguirmos o Novo Testamento ou o Evangelho de Jesus, nós vamos estar bem. Se nós seguirmos Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos, também vamos estar muito bem. Porque olha só, quem segue os 10 mandamentos, está lá. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Até tem nesse início aqui, é bem grande esse primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isso porque os hebreus que viviam no Egito estavam indo para a terra prometida. E Moisés era aquele líder que puxava a fila, né? Era aquele homem que, apesar de ter nascido numa família muito pobre, ele foi criado com os faraós, com os reis, com os sábios, porque a princesa Termute o tirou, né, do rio. Tanto é que Moisés é salvo das águas. Então ele foi tirado da terra do Egito, da casa da servidão, porque eles eram escravos, e Moisés carregou essa turma toda em busca da terra prometida. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagem, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomarás o teu nome, o nome do Senhor Deus em vão. Quer dizer, não ficar falando Deus me livre, Deus isso, Deus aquilo. Deixa, né? De uma forma, não desvalorizar, né? A palavra Deus, porque Deus é presença, Deus é nosso Pai maior. Então a gente tem que ter respeito, não é para ficar falando qualquer coisa. Terceiro, lembrar de santificar o dia de sábado. Por quê? Eles só pensavam em trabalhar, os hebreus. Eles tinham muito, eles eram escravos, eles não sabiam fazer outra coisa a não ser trabalhar. Então, veio os 10 mandamentos para que eles parassem um dia para bendizer a Deus, agradecer a Deus e santificar esse dia. Aí, no caso, foi sábado. Quarto, honrar o pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Não matarás. Não é só matar, tirar a vida, não.
Matar ideal, matar vontade, matar otimismo, matar. A gente mata tanta coisa. Às vezes a gente não tem nem ideia do que a gente mata no nosso semelhante. Às vezes a pessoa, você não imagina o que eu consegui fazer. Fala assim, mas isso, acabou. Então a gente tem que estar atento a nesse não matarás. Não é tirar apenas a vida, mas ideal, vontade, querer. Não cometerás adultério. Esse adultério também é que é muito amplo. Não é adulterar no sentido de buscar, né, no nosso semelhante, não. Adulterar a água, adulterar um texto, adulterar uma lei, adulterar qualquer coisa é modificar, é mexer, né? Não furtarás também, não roubar qualquer coisa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu juro que eu vi a Carlinha. Vi nada, não estava nem com ela, nem sabia onde ela estava. Mas eu vou falar que eu vi? Não posso. Então eu estou fazendo um testemunho errado. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Quer dizer, quem viver esses 10 mandamentos está com tudo, não é? Então tem os 10 mandamentos, tem as leis de Jesus, que nada mais é uma lei de amor, e temos essa fantástica alavanca propulsora de nosso progresso, que é o Espiritismo. Então vamos fazer a nossa parte, vamos procurar saber, né, quanto tempo nós estamos vivendo. Isso é importante, hein, gente? Vocês parem para pensar nesse Kizar, nesse homem, nesse jovenzinho que eu contei a história, né, que a cada refeição ele saboreava delicadamente cada garfada, não sei nem se era garfo, né? Mas qualquer coisa que o levasse à boca, ele não sabia, saboreava, olhava para o rosto daquelas pessoas que o cercavam, como se fosse o último rosto a ser visto. Então, em tudo, isso é vida. E nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de vida. Nós temos uma família, nós temos um corpo saudável, nós enxergamos, nós falamos, nós andamos, nós temos um círculo de amizade. Então nós temos tudo de bom para vencermos, né, as nossas dificuldades e os nossos problemas. Vamos agradecer a Deus com fé e com esperança no futuro. Que muitas e muitas oportunidades hão de vir para que a gente valorize cada tempo vivido aqui na Terra. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Olha só, no início da palestra ela falou de depressão que leva à obsessão. A depressão, um dos motivos, acúmulo de problemas. Quando não se resolve, aquilo vai se acumulando, você fica se alimentando daquilo. É igual o pulgão no pé de laranja. A formiga, ela vai na ponta do galho, aí cria aquela partezinha preta. Aquela parte preta cria um mel, ela fica se alimentando daquilo. Somos nós, quando não resolvemos problemas nossos, que criamos por nós mesmos, criado por nós mesmos, leva a obsessão. E a obsessão, para curar, cai no médico, droga, e nisso aí altera seu organismo, vem uma série de consequências. Para isso existe um remédio bom, gente. Isso aqui, porque esclarece. E o ser humano esclarecido, ele não cai na bandalha, porque ele sabe as consequências disso. Então ele se corrige pelo padrão que ele conquistou. Ok?